O Flamengo está muito perto de concretizar a saída de um lateral direito promissor para o Atlético Mineiro, e essa negociação está gerando um debate intenso nos bastidores do Ninho do Urubu sobre o planejamento de carreira dos nossos jovens talentos. Trata-se de Wanderson, um jogador que vem pedindo passagem na categoria sub-20 e que inclusive chegou a ser titular em alguns momentos quando a equipe alternativa iniciou a disputa do Campeonato Carioca. A informação que chega agora, neste sábado, dia 7 de fevereiro, é que o Galo Mineiro tem um interesse concreto e as conversas avançaram significativamente nas últimas horas. Eu, particularmente, sou contra essa negociação neste momento e vou explicar os meus motivos em detalhes, porque isso reflete diretamente na falta de profundidade que podemos ter no elenco principal ao longo de uma temporada que promete ser exaustiva. O modelo de negócio discutido não envolveria uma quantia fixa de entrada imediata para os cofres do Flamengo. O clube manteria um percentual de venda futura, apostando que o jogador vai estourar em Belo Horizonte para só então lucrar alguma coisa. Mas pense comigo, torcedor, a lateral direita é uma posição carente não apenas no futebol brasileiro, mas no futebol mundial. Nós temos hoje no elenco principal o Guilhermo Varela, que oscila bastante, o Danilo, que chegou com status de titular absoluto, e o Emerson Royal, que ainda busca seu melhor espaço, mas abrir mão de um jovem com potencial de evolução dentro de casa para reforçar um rival direto nacional me parece um erro estratégico. É importante lembrar que quem hoje comanda as categorias de base do Atlético Mineiro é o Luiz Carlos. Ele trabalhou por cerca de 15 anos aqui no Flamengo e conhece como ninguém a mina de ouro que é a nossa base. Foi ele o responsável por garimpar diversos talentos que hoje brilham no mundo. Se o Luiz Carlos está querendo levar o Wanderson, é porque ele viu qualidade técnica e projeção de futuro que talvez a nossa atual gestão não esteja valorizando como deveria. A proposta está na mesa e cabe ao Flamengo dar o sinal verde final. Se a diretoria optar por fechar o negócio, o Atlético Mineiro leva o garoto e nós ficamos apenas com a esperança de um lucro futuro enquanto vemos um rival se reforçar. Daqui a pouco, eu vou detalhar a situação do centroavante da Premier League, que já teve o nome aprovado por Felipe Luiz, e também a verdade sobre o João Arias no Palmeiras, mas antes precisamos falar de outra saída que pode acontecer ainda hoje. O atacante Wallace Yan é outro nome que está com as malas praticamente prontas para deixar o Rio de Janeiro. A situação dele é uma verdadeira novela que se arrasta há semanas. Ele chegou a se despedir dos companheiros, esvaziou o armário e estava tudo certo para ir ao Red Bull Bragantino. De repente, a negociação travou, ele voltou, foi reintegrado e treinou normalmente. Inclusive, ele foi relacionado para o jogo da última quarta-feira contra o Internacional. Porém, a informação exclusiva que temos neste sábado é que o time de Bragança Paulista voltou à carga e ligou para a diretoria do Flamengo com uma postura diferente. Eles disseram que aceitam manter o acordo inicial que havia sido costurado. Para contextualizar você que talvez tenha perdido algum capítulo, o problema anterior foi que o Bragantino tentou mudar a forma de pagamento na última hora. Eles queriam pagar metade do valor fixo e a outra metade condicionada a metas de performance do atleta. O Flamengo corretamente bateu o pé e disse não. O Flamengo é uma vitrine mundial e não precisa se sujeitar a termos que não sejam vantajosos. Diante da recusa rubro-negra, o Bragantino percebeu que perderia o jogador e agora recuou aceitando pagar o valor cheio, conforme o combinado. Neste caso específico, diferentemente do Wanderson, eu sou a favor da negociação. O Wallace Yan é um jogador que, na minha análise, terá imensas dificuldades para performar em altíssimo nível no time profissional do Flamengo, especialmente com a concorrência que temos hoje no setor ofensivo com nomes como Michael, Gonzalo Plata, Everton Cebolinha e Luiz Araújo. Se ele ficar, a tendência é que ele se desvalorize ficando no banco ou nem sendo relacionado. O Red Bull Bragantino é um clube pagador, é um dinheiro garantido e que pode ser reinvestido em posições onde realmente precisamos de reforços imediatos. O Flamengo precisa ser frio e calculista nessas horas. Vender bem quem não tem espaço é tão importante quanto contratar craques. E falando em necessidade de mostrar serviço, hoje é dia de Flamengo em campo.
Hoje, sábado, às 21 horas, o rubro-negro entra em campo pelo Campeonato Carioca para enfrentar o Sampaio Corrêa. E não se engane achando que é apenas mais um jogo protocolar do estadual. O clima é de pressão absoluta. O técnico Felipe Luiz sabe que a paciência da torcida está por um fio e que o desempenho recente tem sido alarmante. O time vem de uma sequência terrível de resultados e a partida de hoje tornou-se obrigação de vitória. E vitória com convencimento. Não basta ganhar de 0-0 com gol chorado no fim. A torcida quer ver evolução tática, quer ver intensidade, quer ver o time amassando o adversário do primeiro ao último minuto. O Sampaio Corrêa é um time inferior tecnicamente e o Flamengo tem a obrigação moral de se impor. A provável escalação deve trazer algumas mudanças, até para preservar a condição física de alguns atletas, mas a espinha dorsal precisa dar uma resposta. A expectativa é que Felipe Luiz utilize esse jogo para testar variações ofensivas, talvez dando mais minutos para jogadores que precisam de ritmo, como o próprio Saúl Ñíguez no meio-campo, que ainda precisa se adaptar totalmente ao ritmo do futebol brasileiro, ou testar uma nova formação no ataque, já que o setor ofensivo tem deixado muito a desejar. É a chance de ouro para quem quer cavar uma vaga no time titular para a sequência da temporada, que inclui Libertadores e Brasileirão logo ali na frente. A nação estará de olho e qualquer tropeço hoje vai inflamar ainda mais os ânimos para a semana que se inicia. Isso porque o gosto amargo do empate em 1-1 contra o Internacional, na última quarta-feira, ainda não saiu da boca do torcedor. Vamos ser sinceros e diretos aqui. O Flamengo jogou mal. Eu particularmente não gostei nem um pouco da postura da equipe, e preciso elogiar a honestidade do Felipe Luiz na entrevista coletiva pós-jogo, quando ele admitiu com todas as letras que o Flamengo esteve mais perto da derrota do que da vitória. Ele não tentou mascarar a realidade, e eu concordo plenamente com a leitura dele. O resultado de empate foi mentiroso. O Internacional foi superior taticamente, criou as melhores chances e merecia ter saído do Maracanã com os 3 pontos. O gol do Flamengo foi um achado, um presente, fruto de uma jogada extremamente juvenil do jogador Bernabé do Inter, que cometeu um pênalti desnecessário. Se não fosse aquele erro individual do adversário, muito provavelmente teríamos amargado mais uma derrota em casa. O Arrascaeta foi lá, cobrou com a categoria de sempre e salvou um ponto. Mas o futebol apresentado foi preocupante. O time demonstrou dificuldades não apenas físicas, o que até seria compreensível neste início de ano, mas falhas táticas graves de posicionamento e recomposição. O meio-campo ficou exposto diversas vezes e a defesa bateu cabeça. E aqui precisamos tocar num ponto sensível e que tem nome e sobrenome: Lucas Paquetá. Ele será cobrado e precisa ser cobrado. Estamos falando de um investimento colossal, um jogador de 42 milhões de euros, quase 300 milhões de reais. Quando você carrega essa etiqueta de preço, a responsabilidade triplica. O Paquetá errou feio no lance que originou o gol do Internacional. Ele perdeu a bola lá na frente, numa zona onde não se pode perder a bola daquela maneira, deixando o time desguarnecido para o contra-ataque. Muita gente criticou o Léo Ortiz, dizendo que ele falhou na marcação do Borré, mas eu discordo. O Léo Ortiz ficou vendido no lance, exposto pelo erro anterior. A culpa maior foi da perda de posse displicente no ataque. O Inter teve méritos totais na construção da jogada, foi um golaço, mas facilitado pela nossa falha. E não adianta passar a mão na cabeça do Paquetá dizendo que ele precisa de tempo. Ele era cobrado quando tinha 20 anos e subiu da base. Porque agora, aos 28 anos, com bagagem de seleção brasileira e Premier League, ele seria poupado das críticas. Ele tem que chamar a responsabilidade. É claro que dizer que ele não vale o investimento depois de apenas 2 jogos é precipitado e injusto. Ele jogou 32 minutos contra o Corinthians e agora fez sua estreia como titular. É visível que ele ainda está perdido no esquema tático do Felipe Luiz, tentando encontrar seu espaço entre a armação e a chegada na área. Vai precisar de tempo e paciência para reencontrar o grande futebol, mas a cobrança por atitude e concentração tem que ser imediata. Ele é a referência técnica desse elenco junto com o De La Cruz e o Arrascaeta, e esperamos muito mais dele já a partir dos próximos jogos. Essa sequência ruim de 8 partidas na temporada, somando amistosos e jogos oficiais, com apenas uma vitória, 2 empates e 5 derrotas, é a pior sob o comando do Felipe Luiz. A torcida tem toda a razão de estar impaciente,
Vaias foram ouvidas no Maracanã e os xingamentos direcionados a alguns atletas mostram que a lua de mel acabou. O time precisa reagir e o mercado da bola é uma das formas de tentar corrigir os rumos, especialmente no ataque. O Flamengo está sim no mercado em busca de um centroavante de peso. O Pedro não vive um bom momento, parece desconectado do jogo em algumas partidas. E quando olhamos para o banco, as opções não inspiram a confiança necessária para uma temporada de títulos. O Bruno Henrique, ídolo máximo, infelizmente vive uma fase técnica muito abaixo do que já apresentou. O Samuel Lino não é um goleador nato. O Gonzalo Plata também não tem essa característica de artilheiro. O Luiz Araújo até tem faro de gol, mas inexplicavelmente recebe poucas oportunidades reais com o Filipe Luís. O Jorge Carrascal é um meia-atacante de criação, não um finalizador. Sobra o Everton Cebolinha, que faz gols, mas não consegue ter uma sequência livre de lesões ou de escolhas táticas. Ou seja, o Flamengo tem dinheiro, investiu pesado no Paquetá, mas esqueceu que precisa de alguém para empurrar a bola para a rede com consistência. É nesse cenário que surge o nome de Evanilson. Segundo informações apuradas pelo jornal O Globo, o atacante ex-fluminense e que atualmente defende o Bournemouth da Inglaterra está na mira do Flamengo. O clube inglês recentemente comprou o jovem Ryan, o que aumentou a concorrência no ataque deles, e isso pode abrir uma brecha para a saída do brasileiro. O Flamengo sinalizou com uma proposta na casa dos 30 milhões de euros. Estamos falando de quase 190 milhões de reais. É o mesmo valor que o clube ofereceu ao Caio Jorge anteriormente, mas que foi recusado pelo Cruzeiro. Na época, o Bournemouth pediu 50 milhões de euros para liberar o Evanilson, o que travou qualquer conversa. Mas agora, com a nova contratação deles, o clube inglês indicou ao Flamengo que a negociação pode ser retomada na janela do meio do ano, com valores talvez mais acessíveis. O nome do Evanilson já foi aprovado pelo Filipe Luís. Ele tem 26 anos, é jovem, tem força física e conhece o futebol carioca, pois foi cria da base do Fluminense. Em 2020, ele foi vendido ao Porto de Portugal, onde fez muito sucesso e depois foi comprado pela equipe inglesa, onde é titular. Ele tem um perfil diferente do Pedro. O Evanilson sai mais da área, tem mais mobilidade, consegue jogar de costas para o zagueiro, mas também atacar o espaço em velocidade. Seria uma contratação de impacto gigantesco e resolveria, em tese, a carência de um homem-gol que também participa da construção das jogadas. Mas nem só de notícias boas vive o mercado rubro-negro. Precisamos esclarecer de uma vez por todas essa história do Darwin Núñez. Surgiu um boato muito forte de que o Flamengo teria sondado o atacante da seleção uruguaia e ex-Liverpool, que hoje joga no Al Hilal. O jornalista Renan Moura chegou a afirmar que houve uma tentativa, mas eu posso assegurar a vocês, com base em fontes seguras, que a chance disso acontecer é zero. Não existe nenhuma possibilidade dessa história avançar. É verdade que o Darwin Núñez está incomodado na Arábia Saudita. Ele disputava posição com o Marcos Leonardo e agora recebeu a notícia de que o Benzema foi contratado pelo time dele. Imagina só, 3 centroavantes de nível mundial para uma vaga. É óbvio que ele quer sair, mas ele não cabe no bolso do Flamengo. Quando o Al Hilal comprou ele do Liverpool, pagou 53 milhões de euros. Além dessa cifra astronômica para recuperar o investimento, tem a questão salarial. Ele ganha algo em torno de 8 milhões de reais por mês. Isso é impagável para qualquer clube da América do Sul. E tem mais, o jogador não pensa em voltar para cá agora. Se ele sair da Arábia, o destino será o futebol europeu. Portanto, torcedor, não crie expectativas com Darwin Núñez, porque isso é pura utopia neste momento. E já que citamos o Marcos Leonardo, ex-Santos, será que ele poderia ser uma opção? Ele também está no Al Hilal, e com a chegada do Benzema, perde ainda mais espaço. O staff do jogador vê com bons olhos um retorno ao Brasil para recuperar a visibilidade. Porém, existe um obstáculo tático chamado Filipe Luís. O nosso treinador entende que o Marcos Leonardo tem características muito similares às do Pedro. É aquele centroavante mais fixo, de área, finalizador. O Filipe Luís deseja um camisa 9 que tenha mais mobilidade, que flutue entre as linhas, que abra espaços para a infiltração dos meias, como Arrascaeta e De La Cruz. Na visão da comissão técnica, trazer o Marcos Leonardo seria ter mais do mesmo.
apenas duplicando uma característica que já temos no elenco. Para que essa negociação avançasse, seria necessário um trabalho de convencimento muito grande junto ao treinador, o que não parece ser o caso agora. O foco é em um perfil mais dinâmico, como o do próprio Evanilson que citamos anteriormente. Agora, preciso tocar num assunto que doeu no orgulho de muito rubro-negro e que define bem os desafios que estamos enfrentando no mercado. O meia-atacante colombiano John Arias, destaque absoluto do futebol sul-americano nos últimos anos, está com o caminho livre para assinar com o Palmeiras nas próximas horas. E aqui vai a informação completa do bastidor. O Flamengo entrou forte na parada. A diretoria sinalizou com uma proposta oficial de 23 milhões de euros ao Wolverhampton, da Inglaterra. Isso dá cerca de 143 milhões de reais. Era uma proposta pesada de quem queria resolver o problema. Diante dessa ofensiva do Flamengo, o Palmeiras, que também monitorava o atleta, se viu obrigado a aumentar a oferta. O time paulista colocou na mesa 25 milhões de euros, ou seja, 155 milhões de reais. O Wolverhampton aceitou essa proposta maior. Pelo contrato de venda anterior, o Fluminense tinha a preferência de recompra caso igualasse a oferta. O Flu tinha até a última quarta-feira para cobrir os 25 milhões de euros. Eles tentaram, fizeram as contas, mas só conseguiram oferecer 20 milhões de euros. O time inglês recusou na hora. Com o Fluminense fora da jogada por falta de dinheiro, restaram Flamengo e Palmeiras. E aqui entra o detalhe que faz toda a diferença. O John Arias se recusou a abrir negociações com o Flamengo. A informação é que ele entende que, pela relação de idolatria que construiu nas Laranjeiras, jogar no Flamengo seria uma traição imperdoável. Ele não quer manchar a história dele com a torcida tricolor vestindo o manto sagrado. É uma decisão pessoal do atleta que precisamos respeitar, embora seja frustrante perder um jogador desse nível para um rival direto na briga por títulos como é o Palmeiras. Com o Flamengo descartado pelo próprio jogador e o Fluminense sem dinheiro, o Palmeiras ficou com o caminho livre. Há um otimismo enorme em São Paulo para o anúncio desse reforço nos próximos dias. O Arias não deu certo no futebol inglês, teve poucas oportunidades, mas a qualidade técnica dele é indiscutível e ele chegaria para ser titular em qualquer time do Brasil. É um golpe duro para o Flamengo, que vê um alvo prioritário escapar pelos dedos, não por falta de dinheiro, mas pela rivalidade local. Para piorar a sensação do torcedor, o Palmeiras vem embalado. Na noite de quarta-feira, enquanto nós empatávamos com o Inter, eles golearam o Vitória por 5-1 na Arena Barueri. Foi um massacre com gols de Murilo, Gustavo Gomes, Maurício e outros. Eles encerraram uma mini-crise de 2 jogos sem vencer com uma atuação de gala, mesmo com um público pífio de menos de 9 mil pessoas no estádio. Isso acende um sinal de alerta vermelho na Gávea. Nossos rivais estão se organizando, contratando pontualmente e jogando bem. O Flamengo tem o elenco mais caro, tem a maior folha salarial, mas dentro de campo as coisas não estão encaixando. A pressão sobre o Felipe Luiz aumenta a cada dia. O jogo de hoje contra o Sampaio Corrêa é crucial para dar uma resposta. Não podemos aceitar mais uma atuação apática. A diretoria precisa ser ágil no mercado para fechar as contratações certas, como a do centroavante, e ser inteligente nas vendas, como no caso do Wallace Yan, para manter a saúde financeira e oxigenar o elenco. O ano de 2026 promete ser longo e desafiador. Temos Mundial de Clubes, temos as competições nacionais e a Libertadores. O elenco é qualificado no papel. Olha esses nomes na defesa: Léo Ortiz, Léo Pereira, Danilo, Alex Sandro. No meio, Pulgar, De La Cruz, Paquetá, Arrascaeta. No ataque, Pedro, Bruno Henrique, Cebolinha. É um time de estrelas, mas estrela não ganha jogo sozinha. Precisa de conjunto, de tática, de suor. O Felipe Luiz tem a missão mais difícil da carreira dele até agora: fazer essas peças funcionarem juntas como uma orquestra, e a paciência da arquibancada já acabou. Hoje à noite, no jogo do Carioca, veremos qual é a postura dos jogadores. Se vão entrar mordendo, querendo mostrar serviço, ou se vão entrar com a mesma lentidão que vimos contra o Internacional. Eu espero sinceramente que a atitude mude, porque se não mudar, a crise vai se instalar de vez e as consequências podem ser desastrosas para o restante da temporada.
Quero saber a sua opinião sincera, torcedor. Você acha que o Flamengo deve vender o Wanderson para o Atlético Mineiro ou deve segurar o garoto? E sobre o Evanilson, é o nome ideal para disputar posição com o Pedro ou você prefere outro perfil de atacante? E essa recusa do Arias te surpreendeu ou você já esperava por conta da rivalidade? Deixa seu comentário aqui embaixo, eu leio todos e gosto de saber o que a nação está pensando. Não esquece de deixar o like no vídeo, isso ajuda muito o nosso trabalho a chegar em mais rubro-negros, e se inscreve no canal para não perder nenhuma atualização. A gente volta a qualquer momento com mais notícias quentes do nosso Mengão. Tchau!